Meu desejo nessa noite é que todo mundo saísse daqui tendo encontrado Deus hoje. Todo mundo saísse daqui podendo dizer, eu vi Jesus hoje. Eu encontrei Jesus hoje. Jesus pôs a mão lá dentro do meu coração e mexeu as coisas dentro de mim. O que eu quero é que isso aconteça. Que não saia ninguém daqui hoje que tenha conseguido escapar de um encontro com Jesus. De encontro com o amor de Jesus nessa noite. É isso, é só isso. Ora comigo, fala assim, Senhor Jesus, nessa noite, o que eu quero, talvez eu nem quero, mas o que eu preciso é graça, 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 graça. Me dá a sua graça. Agora, derrama a sua graça. Me inunda com a sua graça. Enche esse lugar. Por favor, com graça. Mais graça, graça, graça do Senhor. Graça de Jesus. Graça. Amém? Graça. É tudo que eu e você precisamos. Graça. Graça. Que o Senhor dê ordem aos anjos dele para que do céu virem galões de graça sobre nós. Que caia sobre nós a graça de Deus. Que caia sobre o nosso coração cansado, graça. Que caia sobre os pensamentos de desânimo, graça. Que caia sobre a nossa fraqueza, graça. A graça de Deus seja derramada sobre nós essa noite. Que quando nós somos fracos é que nós somos fortes, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso é a graça de Deus. É o que nós precisamos hoje, nessa noite, é da graça de Jesus. Quero que você abra comigo lá em Oséias, capítulo 1. Hoje, o nosso profeta menor é Oséias. Lá na página 753. Você caiu no Daniel, vai um pouquinho para frente aí, que é o próximo. Oséias. Hoje nós vamos falar do Oséias, ex-jogador do Palmeiras. Ninguém lembra do Oséias? Mas ele jogou no Palmeiras também. Jogou no Palmeiras, pode procurar no Google lá. Claro que jogou no Palmeiras, gente, pelo amor. É o outro Oséias, é um Oséias que tinha umas tranças assim. É esse mesmo? Mas ele jogava no Palmeiras também. Mas não é esse. Oi? Ele era lixeiro antes de jogar bola? Isso, agora, né? Vocês já sabem bastante do Oséias, jogador da bola, então agora vamos aprender um pouquinho do Oséias da Briba. Oséias, então, é o profeta menor dessa noite. Eu pedi para você reservar aí a sua vontade louca de compartilhar as coisas com quem está do seu lado para depois. Depois você conversa, queridão. Ô queridão. Depois conversa. Oséias capítulo 1. E aqui nós vamos começar. Mas eu quero pedir para você fechar o seu olho um pouco. Você pode dar 20 segundos de silêncio para Jesus? Oferece 20 segundos de silêncio para Ele.
Jesus, a posição que mais combina conosco é de joelhos, Jesus. Tem tudo a ver conosco, Senhor. Abre espaço no nosso coração e no nosso cérebro para colocar coisa nova. Está cheio de informação inútil no nosso cérebro, cheio de sentimento desprezível. Abre espaço. Puxa a descarga, Senhor, do nosso pensamento e do nosso coração. Puxa a descarga, Senhor. Abre espaço. Queremos receber o que o Senhor tem para conceder a nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Algumas semanas atrás a gente pregou sobre Jeremias. E quando a gente pregou sobre Jeremias, a gente falou sobre a fidelidade de Jeremias. E o nosso estudo durante a semana, nos pequenos grupos, foi sobre como Jeremias pode ensinar a gente a ser fiel. E talvez você se encontrou infiel quando você olhou para Jeremias. Porque ele é fiel de verdade. Ele foi fiel de verdade. E hoje, o profeta que a gente vai conferir é o profeta que revela para nós como Deus nos trata na nossa infidelidade. Jeremias nos instiga a sermos fiéis. E Oséias nos acolhe quando nós não somos. Oséias tem a raiz do seu nome a mesma que o do nome de Jesus em hebraico, que é Yeshua. E quando a gente lê o profeta Oséias, a gente encontra um símbolo. A vida dele é um drama, onde tudo que acontece com ele é um símbolo daquilo que Deus está querendo falar com o seu povo. Que quando a gente lê Oséias logo no capítulo 1, no versículo 2, está assim: quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. E isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Jeremias, por um lado, foi ordenado para que não casasse. Deus proibiu Jeremias de casar. O profeta Jeremias, quando estava à procura de uma esposa, Deus falou: você não vai casar porque a sua vida vai dizer para a nação que não é hora de procurar os seus próprios interesses e não tem espaço para a família agora. Agora é hora de simplesmente se arrepender. O arrependimento tem que tomar conta da vida inteira do povo. Não dá tempo de casar. Não é hora de casar. O exílio ia chegar, Jerusalém ia ser destruída e Jeremias foi proibido de casar. Mas quando a gente olha para Oséias, e Oséias, ele profetiza praticamente paralelo a Isaías e a Amós, que foi o profeta da semana passada. O profeta Amós teve um período curto de ministério, menos de 10 anos. Já o profeta Oséias teve muito mais tempo. Ele profetizou por uns 30, 40 anos. E Jeremias, Amós, Isaías e Oséias profetizam num tempo de prosperidade financeira no reino de Israel. Estava todo mundo pensando que a nação ia avançar, que as coisas só tinham a melhorar, quando Deus chama Oséias e fala: se case com uma prostituta. E talvez Gomer, que é o nome da esposa de Oséias, não fosse uma prostituta antes deles se casarem. Talvez ela não fosse. Talvez ela se tornasse depois. A gente não tem certeza de todos esses fatos. Mas Oséias se casa com uma mulher chamada Gomer, e ele começa a ter filhos com essa mulher, e como um homem fiel, ele cumpre a sua parte do casamento, mas Gomer não. Então o primeiro filho que eles têm chama Jezreel, e o filho que se chama Jezreel, ele remete a algo que Deus vai fazer na nação, porque o reinado está na dinastia do rei Jeú, e o rei Jeú, na sua dinastia, na sua linhagem de genealogia, ele cometeu
uma chacina no vale de Jezreel. E Deus diz, agora o juízo vai vir sobre a dinastia do rei Jeú. E assim, a mesma coisa que aconteceu no vale de Jezreel, agora vai acontecer com Israel sobre a dinastia do rei Jeú. Aquilo que um dia o rei Jeú fez, que foi matar muita gente, agora vai acontecer com ele. O juízo vai vir sobre Israel. Esse é o nome do primeiro filho para simbolizar aquilo que ia acontecer. O segundo filho que Oséias tem com Gomer chama Lo-Ami, se eu não me engano. Lo-Ruama, que significa não tenho mais compaixão, não tenho mais amor, não tenho mais misericórdia. Porque Deus está mandando uma mensagem para o povo e dizendo assim, eu não vou ter mais misericórdia de vocês agora, daqui para frente. Está chegando um tempo em que eu vou apartar a minha compaixão de vocês e eu não vou mais segurar o juízo. E o meu coração não vai se enternecer mais por vocês. Mas o juízo vai vir sobre vocês. E vocês vão ser levados para um tempo de escravidão e para um tempo de sofrimento. E aí, porque Deus não tem misericórdia, vai vir o terceiro filho, que provavelmente foi filho da traição de Gomer, que não era filho biológico de Oséias. E que o nome desse filho vai ser Lo-Ami, que significa não é meu povo. Deus querendo dizer, assim como esse filho não é biológico seu, Oséias, cujo nome em hebraico é Yeshua, assim como esse filho não é filho de Yeshua, não é filho legítimo de Yeshua, eu vou tratar o povo como se não fosse povo de Yeshua, povo de Jesus. Esse que vai ser o tratamento, porque o povo vai ser levado para o cativeiro, porque eu não vou ter mais compaixão, e quando o povo for levado para cativeiro, ele vai ser tratado como se não fosse mais meu povo. Não meu povo, é o nome do filho Lo-Ami. E esse é um prenúncio do exílio, é um prenúncio da destruição de Jerusalém e do período em que o povo seria levado em cativeiro para a Síria, não para o Egito mais, porque o povo sai do Egito, Oséias fala sobre isso, chamei vocês do Egito, mas porque o coração se voltou para a idolatria, para o amor ao dinheiro, para o amor ao sexo, para o amor ao poder, amor a Baal, amor a Azerá e amor a Astarote, os deuses das nações vizinhas, porque o coração do povo se voltou para esses ídolos e foi uma traição a Deus. Então agora Deus não vai tratar mais o povo, porque o povo já não vive mais como cônjuge, como a própria esposa do Senhor. Assim como Gomer estava traindo e agora tendo filhos que não eram filhos de Oséias, Oséias então deixaria Gomer ir embora. E isso tudo que acontece na vida de Oséias, nesse casamento dele, é para ser uma representação. Então, quando as pessoas vissem Oséias andando na rua e soubessem que ele era um homem íntegro, e que ele era um homem fiel, e que ele era um homem amável, e que ele era um homem temente a Deus. Oséias era um homem temente a Deus, ele era um profeta do Senhor. Todo mundo conhecia a boa fama dele. Quando as pessoas pela rua viam ele e perguntavam por ele, e falavam assim, Oséias, como é que você tem coragem de casar com uma mulher assim? Você que é um homem tão santo, Oséias, você que é um homem tão crente, como é que você teve coragem de casar com uma mulher assim? Você é um homem de Deus, por que que você escolheu essa mulher? Por quê? Cara, você é um homem de Deus, você é um profeta de Deus, você podia escolher qualquer mulher para você casar, por que que você quis casar com essa mulher, cara? Será que o seu coração se corrompeu? E você deixou de lado aquilo que a palavra do Senhor tem? Para dar espaço na sua vida para os impulsos sexuais que você não conseguiu controlar? É por isso que você casou com Gomer? E aí a fama de Oséias correu por toda a cidade, porque não era só a fama de Gomer que estava correndo por aí como a adúltera, mas era a fama dele também. E aí quando alguém perguntava para ele, você que é um homem de Deus, você que é um homem santo, você que é um homem puro, você que é um profeta, casou com essa mulher, por que isso? Aí Oséias tinha a chance de dizer, eu vou dizer por que isso. Porque assim como Deus é fiel, assim como Deus é santo, assim como Deus é puro, ele decidiu casar com uma prostituta, que é você, Israel, que somos a nossa nação. E assim como eu, na minha fidelidade conjugal, tenho suportado a traição, o Senhor tem suportado a traição do seu povo, porque o coração do seu povo está longe dele.
e é por isso que eu casei com ela. Mas ela te traiu, ela teve filhos com outros, mas espera o desfecho da história. Porque no desfecho da história, Oséias não só vai ter filhos com Gomer, e cada filho significa uma coisa que Deus vai fazer sobre Israel, mas também aquilo que vai acontecer com Gomer simboliza o que vai acontecer com Israel. Porque num determinado momento, Deus fala assim para Oséias, e fala: Oséias, deixa Gomer ir embora. Ela quer se prostituir, ela foi atrás de outros amantes. Deixa ela embora, você não precisa mais correr atrás dela. Deixa ela, porque eu vou abandonar o meu povo por um breve tempo. Eu vou abandonar o meu povo. Eu vou abandonar Israel. E Deus está fazendo uma menção ao exílio. E aí, depois de anos, quando Gomer foi abandonada, e muito tempo se passa, Gomer aparece de novo. Porque Deus chega para Oséias e fala: agora você está cuidando dos filhos, até daqueles filhos que não são teus, assim como eu tenho cuidado de Israel. Mas depois de anos que ela foi embora, eu tenho uma nova palavra para você, Oséias. Agora você vai atrás dela. Sai pelas ruas à procura de Gomer. Ande pelas ruas à procura daquela que te traiu e que você deixou embora. E aí Oséias sai pela rua, procurando a sua amada. Tudo que esse homem passou, depois de tudo que ele passou, ele sai pelas ruas à procura de Gomer, e a pergunta dela: onde será que ela está? Onde será que ela está? Onde será que está Gomer? Onde foi que Gomer se meteu? Onde que ela foi parar? Então Oséias encontra Gomer. E quando Oséias encontra Gomer, depois de anos de ter deixado ela embora, ele encontra ela como uma velha escrava. Provavelmente com os dentes podres, provavelmente fraca, provavelmente em estado de inanição, pele e osso, unhas podres, dentes podres, mau cheiro, uma escrava velha. Uma escrava que quase seria considerada como inútil, cujo valor era muito baixo, e o Senhor fala assim: agora você vai comprar ela de volta. Ela é a sua esposa, e ela foi embora porque te traiu. Mas agora você compra ela de volta. E você ama ela mais uma vez. Mesmo velha, mesmo feia, mesmo suja, mesmo com os dentes podres, mesmo com as unhas podres, mesmo no estado de inanição, mesmo doente, mesmo inútil, agora você compra ela de volta, você leva ela para casa, depois de todos esses anos, e você ama ela mais uma vez. E quando ela chegar em casa, ela vai ver que você cuidou dos filhos que ela teve com você e dos filhos que ela teve sem você. E ela vai encontrar a provisão do seu amor. É isso que Deus vai fazer com Israel. Deus vai mandar Israel para o exílio. E depois que Israel, preso, envelhecer e se tornar escravo novamente da Assíria, depois de anos passados, Deus vai de novo atrás de Israel. Só que o texto bíblico vai dizer o seguinte: que quando ele for de novo atrás daquela que traiu, daquela que adulterou, e que não quis mais o matrimônio, daquela que falou assim: não quero mais, eu quero viver agora outras coisas, Oséias, para de me prender, eu quero ser livre. Na hora que Deus for atrás dela, Oséias, Deus vai trazer a palavra para Oséias para dizer assim: porque depois que ela for embora, e eu for atrás de Israel para livrar ele da escravidão, vai ser através do filho de Davi. E eu vou trazê-la de volta para mim. E é um prenúncio da vinda do Senhor Jesus Cristo, que quando veio e morreu na cruz por nós, nos libertou dessa escravidão. E ele nos encontrou como uma escrava velha, feia, doente, com os dentes podres, inútil. E ele veio, pagou o preço de resgate, de redenção, e comprou a gente de novo. E levou a gente de volta para casa e falou: olha só, enquanto você esteve fora, eu cuidei de tudo aquilo que a gente construiu junto. Eu cuidei dos nossos filhos. E eu vou te amar mais uma vez. Volta para casa. Essa é a história de Oséias. Oséias, o livro de Oséias pode ser resumido numa palavra: redenção. Redenção.
comprar de volta. Comprar de volta. Porque o espírito do profeta Oséias é o fato de que ele, tendo amado com fidelidade, foi abandonado, ele foi traído, e ele deixou a sua esposa ir embora. Mas quando ela já não tinha mais nada para oferecer, ele amou ela de novo. Ele não tinha nada para ganhar, ele amou ela de novo. Trazendo para nós a revelação de como o Senhor nos ama. E se a gente pode resumir uma sentença, e se eu posso nessa noite resumir uma sentença, se eu posso resumir um versículo de todo Oséias para você nessa noite, é o capítulo 11, verso 8, quero que você abra lá comigo. No livro de Oséias, o povo de Israel é referido como Efraim, muitas vezes. Então, quando você lê Efraim, você pode saber que é uma referência, uma menção ao povo de Oséias. E quando você vê Oséias capítulo 11, versículo 8, versão revista atualizada diz o seguinte: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Esse é o resumo de Oséias. Como eu vou te abandonar? Como que eu vou te deixar? As minhas compaixões. Imagina Deus falando. O apóstolo Paulo fala assim que só existe uma pessoa que conhece as entranhas de Deus. Só existe uma pessoa que conhece o interior de Deus, que perscruta todos os mistérios dos segredos de Deus, que é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, conhece tudo sobre o interior de Deus. E esse texto fala, as minhas compaixões, as minhas vísceras, as minhas misericórdias, elas vêm de uma vez, vêm tudo junto. E elas se acendem. Pega fogo dentro de mim de compaixão por você. Como é que eu vou te deixar? Como é que eu vou te abandonar? NVT diz, como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Admá ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Como que eu vou te deixar? Aonde precisar, eu vou te resgatar. Se você armar sua cama no mais profundo abismo, lá eu vou estar. Se você tomar as asas da alvorada e você voar sobre os céus, lá eu vou estar também. Eu sei tudo sobre você. Eu estou na sua cola. Você não vai escapar de mim. E eu não vou te abandonar. Como? Esse é o coração de Deus. Deus faz uma pergunta. O coração de Deus é uma pergunta. Conhecer o coração de Deus é olhar para Ele e ouvir Ele fazendo uma pergunta para você. E Ele perguntando, como é que eu vou te deixar? Como? Porque se você pudesse ver dentro da minha barriga, se você pudesse enxergar o que eu sinto dentro de mim, se você pudesse ter um vislumbre do meu interior e ver as minhas vísceras, se você pudesse sentir as minhas entranhas, se você pudesse sentir o calor do fogo que existe dentro de mim, de compaixão por você, você entender que eu jamais vou te deixar. Ao mesmo tempo que o profeta Oséias profetiza, Isaías profetiza, e ele usa a mesma linguagem para falar sobre isso. E se você abrir lá em Isaías 54, você vai ver o profeta Isaías usando a mesma figura conjugal. Isaías 54, abre lá comigo.
Isaías 54, versículo 5 até o versículo 10, na revista e atualizada está escrito assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Lembra o que é Redentor? Lembra o que é redenção? Todo o livro de Oséias se resume em redenção, que é comprar de novo. Redimir, é comprar para si. Redenção significa isso. Compra para você. O Senhor é o nosso Redentor porque Ele nos compra. Assim como Oséias compra Gomer, o Senhor é o teu marido, o Senhor é o teu Redentor, Ele te compra na tua escravidão. Ele é chamado o Deus de toda a terra, verso 6, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que foi repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Sou eu que te compro, porque isso é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Verso 10, porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Quando você olha, no verso 7 fala, por um breve momento te deixei. O nome do terceiro filho de Oséias, não meu povo, Lo-Ami. Por quê? Porque Deus vai abandonar o povo à escravidão na Síria. E o povo vai ser tratado como se não tivesse Deus. E nesse momento não adianta o povo orar. É por isso que no capítulo 55 de Isaías, verso 6 fala, busca o Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque na hora que o povo entrar no exílio, não adianta clamar, porque não vai ter como voltar. Ele não vai responder essa oração. Existem fases da nossa vida em que algumas orações Deus não responde, porque o propósito dele está fechado. E ele não vai quebrar. Então busca o Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Por causa do verso 7. Por breve momento eu te deixei. Por quê? Por breve momento você vai ser tratado como se não fosse o meu povo. Você vai ir para a escravidão. São 70 anos de cativeiro. Versão revista atualizada, versão NVT diz, pois o seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos exércitos é o seu nome, Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Pois o Senhor a chamou de volta de seu lamento. Você era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus. Por um breve tempo eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. Num ímpeto de fúria, escondi o meu rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Assim como jurei no tempo de Noé que nunca mais cobriria a terra com dilúvio, agora juro que nunca mais ficarei irado com você, nem a castigarei. Pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Existem fases na nossa vida que, como consequência da gente não ouvir a voz de Deus, a gente tem uma experiência de abandono, que é o que Deus fala. Por um breve momento eu escondi o meu rosto de você. Era o único jeito de eu chamar a sua atenção. Você teve que se sentir abandonada. Era o único jeito. Mas aí ele volta com a pergunta, como eu te deixaria, Israel? Como eu poderia desistir de você? O meu coração está dilacerado e a minha compaixão transborda dentro de mim. De uma vez só, as minhas entranhas vêm para fora. Eu queimo de amor por você. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que fez uma aliança com aqueles que Ele colocou fé dentro para crerem nele. Sabe qual é o sinal de que essa aliança é para você? Sabe qual é o sinal?
Sabe qual é o sinal de que essa palavra é para você e não é para uma outra pessoa? Sabe qual é o sinal de que essas compaixões que acendem de uma vez só são para você e não para um outro? O sinal de que essas misericórdias, as entranhas de Deus pegam fogo. Que o coração de Deus, as entranhas de Deus, o interior de Deus é como uma gigante fogueira, é como um vulcão em erupção, que ardem, que estão em erupção, as misericórdias estão caindo para fora dele, ele não consegue se conter. Sabe qual é o sinal de que isso tudo é sobre você? É que você crê nele. Porque é a fé que ele colocou em você que é a garantia de que isso aqui é para você e para mim. O que garante que isso aqui é sobre mim? Não tem como ser minha fidelidade, porque isso aqui é acerca de um esposo fiel e uma esposa infiel. Não tem como eu poder dizer assim, eu tenho certeza que isso é sobre mim, porque eu sou fiel. Porque isso aqui é sobre um noivo fiel e uma noiva infiel. Então, se eu sou fiel, então não é sobre mim. O que diz para mim que essas entranhas de Deus estão pegando fogo por mim é o fato de que eu creio que é. É porque Ele pôs em mim a fé. E essa palavra veio no meu coração para me dizer, você é amada do Redentor. Você é amado do Redentor. E Ele fez uma aliança com você. E a revelação dessa aliança é uma pergunta: como é que eu vou te deixar? Como é que eu vou desistir de você? Talvez eu até te abandone por um breve período de tempo, porque você precisa passar por isso para retornar à lucidez. Mas eu vou voltar atrás de você. E quando você estiver velha, escrava, podre, eu vou lá te comprar de novo para mim. A garantia de que isso é para nós não é que nós somos fiéis. Porque isso aqui fala sobre um noivo fiel e uma noiva infiel. Isso aqui fala sobre adultério. Adultério espiritual, que é muito pior do que simplesmente um adultério conjugal. É uma nação inteira, é um país inteiro que virou as costas para o noivo, para se prostituir com a idolatria. Isso aqui não é só simplesmente trair um cônjuge. Isso aqui é trair com uma vida inteira. Tudo que há em mim te trai. Deus, tudo que existe em mim trai você. Os meus propósitos te traem porque eu quero outras coisas, não aquilo que você quer. Os meus sentimentos te traem porque eu sinto desejo por outros amantes e não por você. Os meus pensamentos te traem porque o que eu penso é mais sobre o quanto parece que se eu pecar é melhor do que te seguir. Tudo que existe em mim te trai. É muito mais do que eu pulei a cerca no meu casamento. Isso aqui é uma vida. Isso aqui é um estado de perdição tão grande, onde o meu pensamento é que é muito melhor ter outros amantes do que o Senhor Jesus como o meu marido. É um engano tão grande. E é sobre isso que ele fala. É para você. É para você. Então, eu quero refletir algumas coisas nessa noite a partir dessa lição, a partir dessa história dramática de Oséias, que é muito dramática. E parece que quando a gente olha para os profetas, sério, não dá para ser profeta e ser feliz. É por isso que quem escreve o Antigo Testamento são os profetas. Porque Deus só podia confiar em alguém que não tinha o seu coração comprometido com as felicidades dessa terra, para poder escrever as Escrituras. Quem que foi inspirado para escrever as Escrituras? Foram os profetas do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ser apóstolo parece que também não é uma coisa que não dá para ser feliz e ser apóstolo. Todos foram crucificados, todos morreram, martirizados de alguma maneira, que são os profetas do Novo Testamento. E quando a gente olha para isso, a primeira coisa que a gente precisa extrair disso é sobre a nossa relação com o nosso marido, Senhor.
o nosso Redentor Jesus, a nossa relação com o nosso noivo, o nosso Senhor, o nosso amado. Jesus é rico em perdoar. Jesus é rico em misericórdia. Jesus é rico em misericórdia. A qualquer momento da sua história, que você tiver vacilado, que você tiver tropeçado, tudo que você precisa é ir na direção de Jesus. Você pode pensar todos os tipos de traição diferentes. Tudo que você precisa é olhar para Jesus. Hoje, agora, nesse dia, com tudo que está fora de ordem na sua vida, tudo que você precisa é andar na direção de Jesus. Agora, hoje, porque Ele está completamente preparado para te receber de volta. Ele está completamente preparado para te amar, para te perdoar. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber acerca do que Oséias ensina para nós. Mas eu também quero refletir com você algumas coisas práticas da nossa vida. E uma das coisas é, por que a gente trai? E eu quero trazer duas respostas para isso. Por que nós traímos? Por que nós traímos a Deus? Por que nós traímos as pessoas? E a primeira resposta que eu quero trazer para nós, de por que a gente trai, não é exatamente de Oséias, mas eu quero trazer sobre Abraão. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, ele falou que ia dar um filho para ele através de Sara. E aí o que acontece? Abraão vai e dorme com a conserva de Sara. Ele trai Sara. E ele dorme com quem? Agar. E ele tem um filho com ela. E no final Deus fala para ele, deixa Ismael embora. Porque não foi com Ismael que eu fiz aliança. Foi com o filho da promessa, aquele que vai sair de Sara. Por que Abraão trai a esposa dele? Por causa da ansiedade. Porque Abraão não teve paciência com a esposa dele. Porque a esposa não tinha para oferecer o que ele queria dela. O que ele queria dela? Ele queria filhos. Ele queria prazer, ele queria alegria, ele queria um sonho realizado. Por que a gente pode trair? No casamento, ou numa aliança, ou o próprio Deus. Primeira razão de traição é ansiedade. Por não ter paciência para poder receber aquilo que, naquele exato momento, aquela pessoa ou o próprio Deus não tem para dar para nós. Fidelidade exige paciência. Às vezes a gente traz Jesus pela nossa ansiedade, que está guardada dentro de nós. Se a gente não lida com a ansiedade dentro de nós, uma hora ela vai se manifestar como traição. A gente precisa lidar seriamente com a ansiedade. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, joga os seus anseios diante do Senhor. Lança a sua ansiedade diante de Deus. Porque se a gente viver a nossa vida pensando que não tem problema andar ansioso, mais cedo ou mais tarde, a ansiedade vai se manifestar como traição. Porque o egoísmo é apressado. O meu ego tem pressa. Primeira razão por que traímos é pela ansiedade. Segunda razão por que a gente trai. E eu quero pensar sobre Judas, não sobre Abraão. Por que Judas traiu Jesus? A gente sabe que Judas era um zelote. Judas era um nacionalista. Judas era o cara da revolução armada. Vamos pegar a arma e vamos libertar Israel. E ele descobriu que Jesus não ia por esse lado quando ele estava falando que ele era o rei de Israel. Por que Judas trai Jesus? Judas trai Jesus porque ele tinha outros interesses, que não o interesse de Jesus. Judas trai Jesus porque ele tinha outros interesses.
Eu penso que numa aliança, seja uma aliança ministerial, seja uma aliança de amizade, seja uma aliança no corpo de Cristo, seja uma aliança com Deus, ou seja uma aliança conjugal, termos outros interesses vai levar a gente a uma insubmissão. Porque submissão é isso, né? É estar debaixo de uma missão, junto com outra pessoa. Submissão. Essa pessoa tem uma missão e eu me disponho a ser parceiro dessa pessoa. Eu falo, eu estou com você nessa missão. Junto nós vamos cumprir algo. Submissão a Jesus. A teologia vai trazer para nós o conceito de missio Dei, que é a missão de Deus, que é salvar a humanidade, salvar a igreja. É a missão de Deus. Quem que tá conduzindo a missio Dei? Jesus. Submeter a Jesus é entrar debaixo da missão de Jesus, que é salvar a humanidade e trazer glória para o Pai em todas as coisas. Submissão ao nosso noivo Jesus é falar, eu me coloco debaixo dos teus interesses. Eu vou fazer o que é a sua missão. Eu vou viver e eu me rendo para me submeter àquilo que está no teu coração. A Bíblia em nenhum momento fala que o casamento entre um homem e uma mulher é uma coisa fácil de acontecer. Quando Jesus fala em Mateus 19, ele fala assim, o casamento não é para todo mundo. É só para quem Deus tornou capaz de conceber. Porque tem uma hora que ele fala assim, cara, não é para a gente ficar casando e divorciando a qualquer momento. E aí o apóstolo Pedro pergunta assim, mas então quem que vai casar? Se não pode divorciar? Aí Jesus fala, isso aí não é para todo mundo. É só para quem Deus deu capacidade. Casamento não é para todo mundo, gente. E ter filho também não é para todo mundo. Muito menos ainda. E aí quando você vê lá Paulo falando, né, sobre o marido dar vida pela esposa, e a esposa se submeter ao marido, será que tem alguma coisa mais complicada da gente extrair das escrituras e tentar viver no contexto de ética cristã do que isso? Porque aí a gente pensa, não, mas e o abuso desse lado? Não, mas e esse problema desse outro? Quando a gente pensa em submissão, eu me coloco debaixo da sua missão, Jesus. Então eu não vivo para os meus interesses, eu vivo para os seus, senão eu vou te trair. Se eu entrar debaixo da missão com você, mas dentro do meu coração eu abrigar outros interesses, mais cedo ou mais tarde vou virar as costas para você. Foi o que Judas fez. E no casamento é a mesma coisa. É o desafio de você ter, por isso que a gente tem falado tanto do sacerdócio masculino, é o desafio do cara que é a cabeça da casa, ser o sacerdote, aquele que se prostra diante de Deus, abre o seu coração e fala, eu tenho que conduzir essa família, você pode me dizer quais são os seus interesses e a sua missão para essa família? Porque se todo mundo tem que entrar debaixo da missão que você está me dando para essa família, eu preciso saber para onde eu estou indo. Se eu sou o cabeça dessa esposa e desses filhos, eu preciso saber onde você quer que eu leve eles. E aí a submissão é, eu, o sacerdote da minha casa, recebi dele a missão para essa esposa e para esses filhos. E aí eu falo, ó, essa missão aqui, que Deus está dando, vai custar isso, isso, isso. E isso é a submissão da esposa, isso é a submissão dos filhos. Para fazer o que você está dizendo para nós, Deus. Então vai custar isso, isso, isso para mim, isso, isso, isso para ela, isso, isso para as crianças. E a esposa vai se submeter à missão que Deus dá para a família. Agora, qual que é o desafio disso? O desafio é eu saber para onde eu estou indo como homem. E o desafio disso, agora que eu sei para onde eu estou indo, a esposa fala, beleza, eu vou me colocar debaixo daquilo que Deus deu para a nossa família. E nós vamos viver isso. Nós vamos viver isso aí. E o segundo motivo de por que a gente trai é porque a gente tem outros interesses dentro do nosso coração, além da missão que Deus está dando. Porque se não acontecer um adultério imediato, isso é uma traição à liderança desse homem, é uma traição à missão que Jesus está dando, e isso vai enfraquecer a missão. Vocês estão comigo, gente? Quando a gente pensa em casamento, né? O desafio do homem é ser
convicto e doce, sabendo para onde ele tem que conduzir a casa, mas amoroso para que ele discirna o tempo de cada pessoa da família para poder entrar dentro do seu papel. E o desafio da esposa é ter paciência também com as falhas do marido nesse processo de condução. Porque ninguém tem maior poder para derrubar esse homem do que você, esposa. Ninguém consegue derrubar mais esse cara do que você. É você. Você tem um poder que Deus te deu. Ninguém derruba mais esse cara do que você. Ninguém enfraquece mais a masculinidade dele do que você. E também ninguém levanta esse cara como você. Ninguém dá para ele um senso de vamos. Mais do que você, quando você fala, eu vou te seguir. Eu vou confiar em você. Nem que essa afirmação tenha que vir, eu vou confiar em você. Então vamos buscar Jesus. Eu vou confiar em você, então vamos acertar as coisas que estão erradas. Nossa falta de parceria, né? Atrapalha. A gente tem que partilhar dos mesmos alvos. A gente tem que partilhar dos mesmos objetivos. Senão a gente vai trair quem está caminhando com a gente. Jesus está focado em amar a sua noiva. Quando a gente levanta uma bandeira particular, isso é traição. Para a gente encerrar, quem nunca foi traído? Ou quem nunca se sentiu traído? Quando a gente olha nos evangelhos, Jesus, ele foi traído por um. E ele foi abandonado por 10. E só teve um apóstolo que subiu no Calvário, que foi João. Mas quando Jesus foi preso, Judas saiu com o trunfo dele, que eram as moedas de prata, e o orgulho de ter entregado aquele que estava causando uma revolta para as autoridades. E todos os outros 11 foram embora também. O Evangelho fala para nós isso, que quando Jesus foi levado, todo mundo fugiu. Pedro observou de longe, no pátio, junto com os guardas, tudo o que estava acontecendo. Em um momento ele falou assim, eu também sou. Pelo contrário, teve um momento que ele amaldiçoou o próprio Jesus. Quando perguntaram, e aí? Numa das vezes em que ele negou Jesus, e aí? Aí ele, não, seja amaldiçoado, eu não conheço esse homem, maldito seja ele. Essa traição. Jesus foi traído. E aí, algo que eu quero trazer para mexer no seu coração. A gente falou sobre como a gente é amado, como a gente é acolhido pelos afetos do coração do nosso noivo. Ele pergunta para nós, como te deixaria? Coloca o seu nome aí. Como te deixaria? Preenche com o seu nome. É a pergunta que ele faz. Mas a gente pode refletir aqui, como que a gente pode sondar o nosso coração para a gente não trair de novo? E a gente pode refletir aqui, como que a gente reage quando a gente é traído? E eu quero encerrar com isso. A traição, ela traz consigo pelo menos 3 coisas. Decepção. Você fica decepcionado com quem traiu você. Você fica decepcionado. Abandono. Quando você é traído, você perdeu aquela pessoa. Porque ela não só frustra aquilo que juntos vocês estavam sonhando, mas ela já não está mais com você. Você foi abandonado. Terceiro lugar, ofensa. Você foi ofendido. A traição, ela traz decepção, abandono e ofensa. E essas 4 coisas, traição, decepção, abandono e ofensa, são as coisas que mais podem neutralizar o nosso coração. Nada anestesia mais o nosso coração do que essas 4 coisas. A traição, a decepção, o abandono e a ofensa. E aí o que a gente faz quando a gente foi decepcionado?
por alguém? O que a gente faz quando a gente foi traído, quando a gente foi abandonado? O que Jesus faz? O que Oséias faz quando ele é traído? Oséias olha para o prêmio eterno, para a recompensa eterna. Porque a traição é momentânea. Por mais que ela dure 2 anos, por mais que ela dure 10 anos, a traição é momentânea. Porque a fidelidade do nosso Deus dura para sempre. E a recompensa que Ele nos chama, a gente abrigar dentro de nós, quando a gente olha para a recompensa, a gente supera a traição. Quando a gente é traído, a gente é abandonado, a gente é decepcionado, e o nosso coração fica neutralizado, o nosso coração fica inerte. A gente sente que a gente está fora, parece que a gente não consegue sentir mais, parece que a gente não consegue viver mais. 3 coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente tem que chorar, a gente tem que sentir aquilo. A gente não pode reprimir, fazer de conta que aquilo não nos afetou. A gente tem que sentir aquilo. Oséias chorou, Jesus chorou, o nosso noivo chorou, o Senhor se entristeceu. Segunda coisa, a gente não pode fazer o que um salmo diz. Quando o salmo diz assim, eu me recusei a ser consolado. A gente não pode se recusar a ser consolado quando a gente é traído. A gente não pode se recusar a ser consolado quando a gente foi decepcionado, quando a gente foi abandonado, quando a gente foi ofendido. A gente não pode recusar a ser consolado. A gente tem que ter uma disposição e saber, eu não sei nem como, mas eu não recuso, porque eu quero superar e eu quero viver. E a terceira coisa que a gente tem que fazer quando a gente é traído, a gente tem que olhar para o eterno prêmio da fé. Tirar os olhos das nossas feridas, porque é sobre Ele. Hebreus 12 fala isso. Jesus foi traído, não só por Judas, mas Jesus foi traído pela sua noiva, porque Oséias fala de Cristo. Mas o que fez Jesus continuar? Jesus continuou, porque ele olhou firmemente para o prêmio que estava proposto para ele. Ele olhou para aquilo que estava diante dele. Deus propôs para Jesus que se ele fosse fiel, que se ele perdoasse, ele veria o fruto desse trabalho penoso do perdão, dessa oferta. Hebreus capítulo 12 fala isso. O que Jesus fez? Ele não fez caso da ignomínia. Ele não fez caso da vergonha. Ele não pegou e falou assim, eu vou levar isso até as últimas consequências. Eu fui traído, eu vou ter que resolver a situação, eu vou ter que ser ressarcido, eu quero de volta o que é meu. Jesus não fez isso, ele não fez caso disso. Ele recebeu isso, ele recebeu a humilhação, ele recebeu a traição, mas o que ele fez? Ele olhou firmemente para o prêmio que Deus colocou para ele, a alegria que estava proposta para Cristo. Ele sabia que a traição ia durar um tempo, mas ele sabia que existia um prêmio na fidelidade. Então, como Jesus prepara o coração dele? Como que a gente faz para o nosso coração sentir de novo? Como a gente faz para o nosso coração amar de novo? Para o nosso coração bater de novo? Para a gente sonhar de novo? Como que a gente supera a decepção? Às vezes com o próprio Deus. Essa semana Deus falou comigo, você está decepcionado comigo, né? Eu falei, eu não sei. Não, você está decepcionado comigo. Seu coração está neutralizado. Você está decepcionado comigo? Porque você investiu em sonhos e expectativas que você tinha e eu não supri elas. E você está ofendido comigo. Você está decepcionado. Eu te decepcionei. Eu não fiz aquilo que você esperava que eu ia fazer. Você deu seu tempo, você deu sua energia, você deu sua força. E você se sentiu abandonado. E eu não recompensei do jeito que você estava esperando, meu filho. Você está ofendido comigo. Você está decepcionado. É por isso que o seu coração está inerte. É por isso que o seu coração neutralizou. Você precisa olhar para mim. Você precisa olhar para o prêmio da fidelidade. E continua, porque a traição passa. Começa tudo de novo. Olha para frente. Começa tudo de novo. Olha para mim. Olha para mim, você foi traído? Às vezes a gente nutre expectativas acerca de Deus, de coisas que Ele não prometeu de fato para nós. Mas em alguns momentos a gente tem certeza, não, é isso que vai acontecer. Mas não acontecem. E aí a gente fica ofendido com Deus. Você lembra de João Batista? Quando ele ficou ofendido com Jesus? Ele ficou decepcionado com Jesus. Ele batiza Jesus. João Batista batiza Jesus. Ele ouve a voz do Pai, o Espírito Santo vem como uma pomba. Aí João Batista está encarcerado. Ele vai ser decapitado. E ele manda a gente perguntar lá para Jesus. Pergunta para Jesus se ele é o Messias mesmo, porque eu estou preso aqui, ele não está fazendo nada.
Poxa, eu te batizei, Jesus. Você não vai me libertar? Aí Jesus fala assim, diz para João Batista lá que o que está acontecendo aqui, os mortos estão ressuscitando, aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino, os enfermos estão sendo curados. O que Jesus está falando? Você se sentiu traído por mim? Você se sentiu traído por mim, João? Minha fidelidade, em primeiro lugar, nunca foi com você. Minha fidelidade é com o propósito eterno de Deus. Enquanto você olhar para você, cara, você só vai ver traição. Na hora que você olhar para o propósito eterno, você vai se alegrar com tudo que eu estou fazendo. É isso que Deus está falando para o povo de Israel. Falando, por breve tempo, eu vou deixar você. Mas você só vai entender se você começar a olhar para mim, tirar o olho de você mesmo. O que está acontecendo comigo? Meu Deus, Deus me traiu, que decepção. E o que ele fala para João? Ele falou assim, você está se sentindo traído? Amigo do noivo. Não é você que é o amigo do noivo? O amigo do noivo se alegra por quê? João Batista, ele se apresenta desse jeito. O amigo do noivo se alegra por quê? Porque ele apresenta a noiva para o noivo. João Batista estava pregando arrependimento, preparando o povo, preparando o caminho para a vinda de Jesus. E Jesus prega a mesma mensagem de João. Então ele prepara todo o coração do povo. Batiza o povo para arrependimento. Para que na hora que Jesus chegar, o povo está pronto para receber Jesus. E aí ele se apresenta, eu sou amigo do noivo. E o amigo do noivo se alegra. Porque prepara a noiva para o noivo. Aí na hora que Jesus está lá com a noiva, realizando tudo aquilo que ele veio realizar, João Batista fala, mas e aí? E aí? E eu? Aí Jesus, não é sobre você. Se você não aprender a se alegrar na minha missão, você vai ficar decepcionado e ofendido comigo. É isso que Jesus fala para nós essa noite. Não é sobre nós. Não é sobre nós. Igreja, não é sobre nós. Não é sobre nós, igreja. Se a gente não olhar para o coração de Deus e entender que as compaixões dele estão acendendo, mas não é sobre nós. As compaixões dele não se acendem para fazer a gente feliz, mas é para que ele seja glorificado em nós. Então a gente vai entender e fala assim, Senhor, parece que você me abandonou. É isso que ele diz que vai fazer com Israel. Você vai viver um tempo como se eu tivesse te abandonado, mas eu vou atrás de você de novo. Acontece que o primeiro lugar é da minha glória. O primeiro lugar é meu, não é sobre você, Israel. Não é sobre você, João Batista. Não é sobre você. Não é sobre você, Léo. Não é sobre você, Camila. Não é sobre você, Bruna. Não é sobre você, Cate, João. Não é sobre você, Lucas. Não é sobre você. Johnny, não é sobre você. Maria, não é sobre você. É sobre Jesus. É sobre a missão de Jesus. E entrar debaixo dessa missão. Mas a gente precisa se desfazer dos objetivos que a gente está aqui, escondendo, enquanto a gente está assim, não, eu estou com você, mas eu quero tanto essas coisas. Jesus é o nosso Oséias. E o que ele diz para nós é uma pergunta. Como é que eu vou te deixar? Como é que eu vou te abandonar? Você precisa confiar em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. É tudo para a minha glória.